Fala aí, galera da Pré, tudo bem com vocês? Professor Alu aqui, trazendo mais uma aula de geometria aí. E, pessoal, a gente vai continuar nosso estudo aí, né, passando pelo livro do IESE, né, que traz aí pra gente toda a geometria plana que a gente precisa saber para os vestibulares aí militares e gerais. A gente vai estar aqui estudando hoje, pessoal, nossa última aula foi sobre quadriláteros, né, que compreende aí o capítulo 7. Hoje a gente vai estar falando aí sobre o capítulo 8 e também sobre o capítulo 9, tá? O capítulo 8, a gente vai discutir pontos notáveis do triângulo, tá? E então a nossa primeira parte da aula aqui, a gente vai estar discutindo esses pontos notáveis. E na segunda parte, a gente vai para o capítulo 9 falar sobre polígonos, tá bom? Então, na aula de hoje a gente vai estar tratando sobre isso aí, tá? Bom, pessoal, se a gente pegar aqui um triângulo, existem algumas retas aqui, né, que são as retas notáveis do triângulo, né? Por exemplo, a gente tem aqui a altura, né? Então, vou colocar aqui que o H é a minha altura, né? A altura, ela liga um vértice, então, ó, até a base, né, de forma perpendicular. A gente falou mais sobre isso aqui na nossa aula de triângulos, né? Só estou relembrando vocês aqui. Então, essa retinha vermelha aqui, ó, esse segmento aqui, ele é a nossa altura, né? A gente também tem a mediana, né? A mediana, ela liga o vértice do triângulo até o ponto médio. Vou colocar aqui, ó. Então, a gente tem o triângulo ABC, né? Vou colocar aqui que AD é altura, né? M, então, é o ponto médio. O ponto médio, ele divide a base em duas partes iguais, ó. Esse pedaço aqui, ele é igual a esse, né? Esse pedaço é congruente a esse. A gente pode dizer também. Então, AM é a reta que a gente chama de mediana. Beleza? Aí, pessoal, se a gente pegar aqui o ponto médio e subir perpendicular, né? Vamos colocar aqui o ponto E, por exemplo, né? Esse ponto E aqui, ó, ele é o ponto, então, que essa reta perpendicular cruza esse lado do triângulo, né? ME é a reta que a gente chama aí de mediatriz do triângulo. E, finalmente, né, a gente também tem a bissetriz. A bissetriz, então, ela vai dividir o ângulo aqui em duas partes iguais, ó. Então, esse ângulo aqui, ele é igual a esse, né? Esses dois ângulozinhos aqui, eles têm a mesma medida. E essa reta aqui que sai do vértice e divide, então, o ângulo em duas partes iguais, a gente chama ela de bissetriz. Então, AS aqui seria a nossa bissetriz. Tá bom? Então, no caso aqui, né, a bissetriz interna, né? Porque ela está dividindo o ângulo interno do triângulo em duas partes iguais, tá? Você também pode ter aqui a bissetriz externa, ó. A bissetriz externa seria essa reta aqui, ó, que ela divide o ângulo externo em duas partes iguais, tá? Mas isso aqui não vem muito no caso agora. Vamos trabalhar primeiro com a bissetriz interna, tá bom? Então, essa daqui, ó, são as quatro retas principais aí dos triângulos, né? Altura, mediana, mediatriz e bissetriz. E cada vértice, né, possui aí, né, essas retas, né? Então, quantas alturas que um triângulo tem? Um triângulo tem 3 alturas, né? Cada altura aí é referente a um vértice e uma base, né? Essa altura aqui que eu coloquei, ó, AD, né? Ela é a altura aí referente ao vértice A.
Ou você também poderia dizer que ela é a altura referente à base BC, tá bom? Então, do vértice A sai uma altura, do vértice B sai outra altura e do vértice C sai outra altura, tá bom? Então, o triângulo, ele possui 3 alturas, 3 medianas, 3 mediatrizes e 3 bissetrizes internas, tá? E também 3 bissetrizes externas. Beleza? Aí, se você pegar aqui um triângulo, pessoal, né? E desenhar duas medianas, por exemplo, ó. Então, AM1 é a nossa primeira mediana e BM2 é a segunda mediana, tá? Essas medianas aqui, ó, elas vão se encontrar em um ponto, tudo bem? E esse ponto aqui é o que a gente chama de um dos pontos notáveis, né, do triângulo. Então, a gente vai ter aí um ponto que ele vai ser o ponto de encontro das medianas. A gente também vai ter um ponto que vai ser o ponto de encontro das bissetrizes, né? Se você desenhar duas bissetrizes, elas vão se encontrar em um único ponto. Tudo bem? Então, é basicamente isso aí que a gente vai estar estudando, tá? Que são os pontos notáveis do triângulo. E a gente vai começar estudando, então, né, o baricentro. Bom, então vamos pegar aqui um triângulo, ó. Tá bom? Esse daqui vai ser o meu triângulo ABC. E eu vou desenhar aqui, então, duas medianas. Essa daqui é a mediana 1, tá? Que liga aqui, se liga com o vértice A. Ponto médio 1, né? Melhor dizendo, ponto médio 1. E o AM1 é a mediana. E eu vou desenhar aqui o BM2. Então, ó, esse pedaço aqui é igual a esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui é igual a esse pedaço aqui. Tá? Justamente porque isso daqui são pontos médios. Tudo bem? Aí, pessoal, se vocês ligarem aqui, ó, o M1 com o M2, isso aqui que apareceu, ó, a gente chama de base média. Ela aí é uma base que aparece no triângulo, né? Um segmento que aparece no triângulo, que ele vale metade da base. Então, por exemplo, se você pegar aqui esse triângulo e pegar esse ponto médio e esse ponto médio e ligar eles, essa medidazinha aqui que apareceu, a gente chama ela então de base média, tá bom? E ela mede metade da base aqui, ó, por razões de semelhança de triângulos, tá bom? Podem perceber aqui que esse ladinho aqui, ó, né, ele é metade do lado grande. E esse ladinho aqui, ó, ele é metade do lado grande. Então, essa base média tem que ser metade do lado grande, beleza? Mas, assim, enfim, o que eu quero que vocês entendam é que se a gente ligar os pontos médios, vai aparecer essa base média aqui. Aí, o que a gente vai fazer depois, ó? A gente vai pegar aqui, ó. Estão vendo esse triângulo aqui? Esse e esse, né? Vamos dar um nome para esse ponto aqui. Vamos chamar esse ponto aqui de ponto G. Tá bom? Então, reparem esse triângulo ABG aqui, ó. Tá? A base média aqui, pessoal, ó, ela é paralela à base principal, tá? Aqui, ó, igual aqui. Essa base aqui, ela é paralela a essa. Assim como essa base aqui é paralela a essa. Se a gente desenhar a base média desse triângulo ABG aqui, ó,
beleza? A gente vai ter, então, que essa base média aqui, ela é paralela a essa, e, portanto, ela é paralela a essa, tá? E aí, o que que acontece, ó? Como isso aqui é base média, esses pontinhos que eu tô colocando em verde aqui, eles são pontos médios desses lados desse triângulo ABG. Então, você teria que esse ladinho aqui, ó, é igual a esse, beleza? E esse ladinho aqui, ó, é igual a esse, beleza? E a base média, ela, ela vale metade da base principal, né? Então, esse tamanho aqui, ó, ele é metade de AB. E esse tamanho aqui também é metade de AB. Então, esse lado aqui desse triângulo, ó, é igual a isso. Então, esse lado aqui, ó, é igual a esse. Se você ligar aqui, ó, essa figura aqui que vai formar, ó, ela é um quadrilátero, tá bom? E ela é um quadrilátero que tem esses dois lados paralelos e congruentes. Então, essa figura aqui que se formou é um paralelogramo, tá bom? Se você pegar aqui esse ladinho do mesmo tamanho que esse e ligar aqui, ó, é um paralelogramo, tá bom? Aí, automaticamente, esse lado aqui de cima vai ser igual a esse lado aqui de baixo, tá? Mas isso aqui não vai importar pra gente. Mas aí, qual que é a propriedade do paralelogramo que a gente aprendeu na aula passada? A gente aprendeu que as diagonais de um paralelogramo, elas se dividem ao meio, né? Então, esse pedaço aqui, ó, ele é igual a esse, porque essa figura aqui é um paralelogramo. Então, eu vou colocar aqui 3, ó, porque daqui até aqui é igual daqui até aqui, que é igual daqui até aqui, tá? E daqui até aqui é igual daqui até aqui. Tá? E aí você conclui, né, que esse ponto aqui, que é o ponto de encontro entre duas medianas, esse ponto aqui, ele divide as medianas na razão 2 para 1, né? AG é o dobro de GM, tá bom? Mas, pessoal, ó, isso aqui eu tô só demonstrando, tá? A demonstração vocês só precisam assistir, vocês não precisam, tipo, decorar, tá? O que eu quero que vocês levem dessa aula? Eu quero que vocês levem o seguinte, ó. Se você tem aqui um triângulo, tá? E você desenha duas medianas, desenhar essa mediana aqui e essa mediana aqui, ó. Vamos supor que essa mediana aqui, ela tenha medida 15, ó. AM1, né? E BM2. Então, a M1 vale 15 centímetros, por exemplo. Esse ponto aqui de encontro das medianas, a gente vai chamar de G, que é o baricentro, tá? G de gravidade, né? Porque o baricentro, ele também é conhecido como centro de massa, que é o centro de gravidade do corpo. Por isso que a gente usa esse Gzinho aqui, tá? Então, daqui até aqui, ó, mede 15. E esse ponto G, ele divide essa mediana na razão 2 para 1. Então, eu sei que daqui até aqui vai ser 10 e daqui até aqui vai ser 5, tá bom? Justamente porque esse pedaço aqui tem que ser o dobro desse. E vamos supor que BM2 seja igual a, então, 18, tá? Se BM2 é 18, daqui até aqui é o dobro que daqui até aqui. Então, aqui você teria 12 e aqui você teria 6, tá bom? Aí, pessoal, eu fiz aqui, ó, para essas duas medianas, né? Essa e essa. Mas se você fizer com a terceira mediana aqui, ó, você vai ver que você vai chegar no mesmo resultado, tá bom? É análogo. Então, as três medianas, elas vão se encontrar nesse mesmo ponto G aqui, tá bom? Então, o que é o baricentro, pessoal? O baricentro, ele é o ponto
em que as medianas de um triângulo se encontram, né? A gente representa ele aí como ponto G, e esse ponto ele divide então as nossas medianas na razão 2 para 1. A parte da mediana que liga aqui o baricentro com o vértice é o dobro da parte que liga o baricentro com o ponto médio, tá? 12, 6. Dado que daqui até aqui vale 18, tá bom? 2 para 1. Então, é isso aqui que vocês têm que saber de baricentro, tá bom? Pegou um triângulo e ligou todas as medianas, elas vão se encontrar em um único ponto, tá bom? E esse ponto, então, é chamado de baricentro. Baricentro é o centro de massa do corpo, né? Então, se você pegar um triângulo que é uniforme, né? Ou seja, ele tem a massa bem distribuída. Se você colocar seu dedo no baricentro, você consegue equilibrar o seu triângulo, né? Eu não sei se eu cheguei a levar um triângulozinho de papelão na aula de vocês, né? É que eu tenho essa lembrança, né? Que eu tava que eu fui dar essa aula aí lá pra Epicar, né? E aí eu levava o triângulo de papelão, que agora eu perdi esse triângulo, eu acabei perdendo. Mas se vocês pegarem um triângulo aí e acharem o baricentro dele, né? Então como é que acha o baricentro? Você mede o lado e marca um pontinho no meio do lado, né? E aí você liga então o A com esse ponto. E faz isso para os três vértices. E aí você vai ter o ponto ali que, se você colocar o dedo, o triângulo se equilibra, tá? Que é o centro de massa do corpo. Por que eu falei que tem que ser uniforme? Porque se o seu triângulo, por exemplo, ele não é do mesmo material, né? Ele tem partes que é mais pesada, né? Você não vai conseguir equilibrar ele nesse ponto, tá? Porque vai depender da distribuição de massa do corpo. Mas é isso aqui que eu quero que vocês levem, tá bom? Baricentro, encontro de medianas, e divide as medianas na razão 2 para 1. Fechou? Beleza. Aí, galera, a gente vai então para o nosso próximo ponto notável, né? O 2 aqui, que é o incentro. O incentro, ele é o encontro das bissetrizes internas. Tá bom? E aí, antes da gente falar desse incentro, vamos primeiro lembrar a propriedade de bissetriz aí que a gente estudou. A propriedade que a gente estudou aí de bissetriz, pessoal, na nossa última aula, tá? Para quem não lembra aí, isso aqui eu expliquei na aula de paralelismo e perpendicularismo, mais especificamente na parte 2 dessa aula aí da semana passada, né? Ela diz assim que se você pegar aqui um ângulo e desenhar a bissetriz dele, né? Então essa reta aqui seria a bissetriz. A bissetriz, ela vai equidistar dos lados, né? Então, se você ligar aqui esse ponto, né? Vamos chamar aqui de ponto P. Se você pegar o ponto P e calcular a distância dele até esse lado, ela vai ser igual à distância do ponto P até esse lado, tá bom? Lembrando aí que a distância do ponto à reta, a gente mede perpendicularmente, tá bom? Então, se você ligar esse ponto P a essa reta de forma perpendicular, essa distância que apareceu é igual a essa, tá? Isso significa, pessoal, que se você pegar aqui um triângulo e desenhar duas bissetrizes, ó, triângulo ABC, né? Aí eu vou ter aqui, então, essa bissetriz AS1, né? A bissetriz aqui que sai do vértice A. E eu também vou ter essa bissetriz aqui, ó, BS2, que sai do vértice B. Essas bissetrizes, elas vão se encontrar nesse ponto aqui, que a gente vai chamar de S, tá? Que vai ser, então, o nosso incentro. E esse ponto S aqui, ó, a distância dele até o lado, ó, a distância daqui até aqui é igual à distância daqui até aqui, tá? Justamente porque esse ponto ele tá na bissetriz. E se ele tá na bissetriz, ele equidista dos lados, tá?
E se a gente fizer a mesma coisa em relação ao B, né? Esse ponto aqui, ele equidista desse lado e desse, né? Então, o encontro das bissetrizes, né? O mesmo funciona aqui para esse cara, ó. Se você ligar aqui, o C, vai dar na mesma. Então, esse ponto S, ele tá a uma mesma distância dos lados. Tudo bem? Ó. Isso significa que você conseguiria desenhar uma circunferência aqui dentro, ó. Minha circunferência ficou horrorosa, mas o que eu quero que vocês peguem a ideia, né? Como o incentro, ele tá à mesma distância de todos os lados, você consegue criar uma circunferência aqui, que é uma circunferência inscrita, né? Então, essa circunferência aqui, ó, ela tá inscrita no triângulo, né? Inscrita quer dizer que ela tá dentro, tá bom? Dentro e tangente, ó. Isso daí que significa inscrita. Então, essa circunferência aqui, ela é inscrita a esse triângulo, e o centro dela é o incentro do triângulo. Então, o encontro das bissetrizes dá pra gente esse ponto S, que é o ponto centro da circunferência inscrita. E é isso que eu quero que vocês levem do incentro. Beleza? Bom, vamos aqui para o nosso próximo ponto notável, que é o encontro das... Vamos fazer aqui o das mediatrizes, né? Então vai ser o 3 aqui, ó. O encontro das mediatrizes, pessoal, é chamado aí de circuncentro. Circuncentro. Tá bom? Então, se a gente desenhar aqui um triângulo e desenhar duas mediatrizes, ó. Então, primeiro a gente tem que achar o ponto médio, ó. Esse aqui é o M1. E aí eu vou desenhar perpendicular. Aí esse aqui é o ponto médio... Vou fazer aqui. Esse aqui é o ponto médio desse lado, né? Que eu vou chamar de M2. E aí eu vou desenhar aqui perpendicular. Tá? Ficou meio ruim aqui meu desenho, mas tudo bem. Ó. Então vai aparecer esse ponto, ó. Tá bom? Esse ponto aqui que a gente vai chamar de O, ele vai ser, então, o encontro das mediatrizes, que é o circuncentro. E lembra na propriedade das mediatrizes, ó, se você pegar aqui um segmento AB e desenhar a mediatriz dele, qualquer ponto da mediatriz equidista das extremidades, né, ó, do segmento AB. Então, esse pedacinho aqui é igual a esse pedacinho aqui. Então, como a gente tem uma mediatriz aqui, ó, essa distância daqui até aqui vai ser igual a essa distância daqui até aqui. Tá? E como essa reta aqui também é uma mediatriz, a distância daqui até aqui vai ser igual à distância daqui até aqui. Tá bom? Então, esse centro O que a gente encontrou aqui, ó, esse ponto O, que é o ponto que aparece quando você desenha as mediatrizes, né, o encontro das mediatrizes, esse ponto O, ele tá à mesma distância de todos os vértices do seu triângulo. Isso significa que você conseguiria construir uma circunferência aqui assim, ó. Tá? Dado que esse ponto ele tá na mesma distância de todos os vértices. E essa circunferência, ela tá circunscrita. Circunscrita ao triângulo, tá? E a inscrita tá dentro, a circunscrita tá fora, ó. E ela pega aí os 3 pontos do seu triângulo, os 3 vértices. Tudo bem? E daí, daqui, ó, a gente tira então que o encontro das mediatrizes é o circuncentro, que é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Beleza? Então, esse daqui que é o circuncentro. E
O último ponto notável que a gente tem aqui é o ortocentro, que vai ser então o 4. É o ortocentro. O ortocentro, pessoal, ele é o ponto de encontro das alturas do triângulo. Então, vamos desenhar um triângulo aqui, né? A, B, C. E aí eu vou desenhar as minhas alturas, ó. Essa aqui é a primeira altura. Essa daqui, ela é a segunda altura. E essa aqui é a terceira altura, tá bom? Esse ponto que apareceu aqui, que a gente vai chamar de ponto H, ele é o chamado ortocentro, então. Beleza? E assim, qual que é a propriedade desse ponto, né? Se você pegar aqui a sua base BC, beleza? E você construir uma reta paralela a essa base, ó, que passa por aqui, tá vendo? Então eu peguei essa reta aqui, ó, que ela é paralela a essa base. Aí eu vou pegar aqui uma reta que é paralela a esse lado AB e vou fazer ela passar aqui pelo ponto C, ó. E eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu vou pegar uma reta paralela a C e vou fazer com que ela passe pelo ponto B, ó. Tô desenhando um triângulo grandão aqui fora, ó. Beleza? Aí, pessoal, como esse lado aqui, ele é paralelo a esse, né? Vamos dar nome aqui pros... Ó, vamos chamar aqui de P, M e N. Ó, o PA é paralelo ao BC e o PB é paralelo ao AC. Então, o PACB, que apareceu aqui, ó, é um paralelogramo. Então, esse lado aqui, ó, ele é igual a esse, desse paralelogramo, tá? E esse lado aqui é igual a esse, porque o paralelogramo tem lados opostos iguais, ó. Beleza? Fazendo a mesma coisa para o restante, ó. Olha esse paralelogramo aqui, ó. ABCN, ó. Então, aqui é a mesma medida que aqui. Beleza? E esse pedacinho aqui é a mesma medida que aqui. E esse pedaço aqui, ó, é a mesma medida que aqui, que é a mesma medida que aqui. Então, essa altura aqui desse triângulo, ó, tá vendo? Ela é a altura do triângulo pequeno, mas ela vai ser mediatriz do triângulo grande, tá bom? Porque aqui vai ser 90 graus também. E esse ponto A aqui, ele tá justamente na metade desse PN. Isso significa que essa reta vermelha aqui, que é a altura para o pequeno, é mediatriz para o grande. Então, o H, ele é o ortocentro do pequeno, mas ele é o circuncentro do grande, tá bom? E daí, se você construir uma circunferência aqui que passa por PMN, ó, o centro dela vai ser o H, que é o ortocentro do triângulo pequeno. Beleza? Bom, então, esses daí eram o que eu queria passar para vocês desse capítulo, tá bom? Mas assim, pessoal, o que é realmente importante? O importante é vocês saberem o seguinte, que o baricentro é o encontro das medianas, né? Então você desenha aqui suas medianas e você tem o seu ponto G, que é o baricentro. Propriedade do baricentro. Ele divide aqui o seu triângulo na razão 2:1, né? Ó, esse pedaço aqui é 2, esse é 1. Tá? Aí eu também quero que vocês saibam que se você desenhar aqui as bissetrizes internas do triângulo, ó, bissetrizes internas, esse ponto que apareceu é o incentro e ele é o centro da circunferência inscrita. Beleza?
Se você desenhar aqui outro triângulo e fizer o encontro das mediatrizes, esse ponto aqui, ó, ele é o circuncentro e ele é o ponto que é centro da circunferência circunscrita ao triângulo. E finalmente a gente também tem o ortocentro, tá? Que é o ponto H, beleza? Ele é o ponto de encontro das alturas do triângulo, tá? É isso que eu quero que vocês levem desse capítulo, tá bom? O ortocentro, a propriedade dele não é nem muito importante não, tá? Eu passei mesmo só para vocês terem pelo menos visto ela uma vez na vida, ó. Mais importante mesmo são o baricentro, né? O baricentro ele aparece aí bastante nas provas. O incentro e o circuncentro, eles aparecem um pouquinho também, tá bom? Dependendo aí do nível de dificuldade da questão. Então, em centro, você consegue construir uma circunferênciazinha aqui dentro. E circuncentro, você consegue construir uma circunferência aqui fora. Beleza? Então, basicamente, era isso que eu tinha para falar desse capítulo, tá bom? Desse capítulo de pontos notáveis do triângulo. A próxima parte da aula, então, a gente já vai tratar sobre polígonos, beleza?